Dando prosseguimento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa a excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, conselheira Maria Elizabeth Picanço. Nós teremos a apresentação dos trabalhos, serão nominados e convidados às apresentações pela presidente da mesa. Ao final, cada um dos que farão a apresentação dos trabalhos receberão a lembrança pela participação neste primeiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. Iniciando, então, os trabalhos, passamos a palavra à senhora conselheira Maria Elizabeth Picanço. Boa tarde. Para falar sobre o tema população em situação de rua, problematizações das políticas públicas no âmbito do SUAS e do SUS, convidamos o senhor Bruno Vasconcelos de Almeida. Para falar sobre o tema Auditoria Operacional na Gestão Municipal de Saúde, 10 passos importantes para a avaliação da conformidade e do desempenho, convidamos o senhor Manazes José Bernardo de Lima. Para falar sobre o tema Auditoria Operacional, avaliação da eficiência de centros cirúrgicos de 4 hospitais públicos catarinenses, convidamos o senhor Roberto Silveira Fleixe. Para falar sobre o tema Participação Complementar dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, convidamos a senhora Renata Odete de Azevedo Souza. E para falar sobre o tema Sistema de Serviço de Saúde Domiciliar, Home Care, Direito Fundamental do Cidadão à Saúde, Realidade local e disponibilidade pelo Sistema Único de Saúde, convidamos a senhora Débora Lima Leite do Nascimento. Convido agora o senhor Bruno Vasconcelos de Almeida para falar sobre o tema População em Situação de Rua, Problematizações das Políticas Públicas no âmbito do SUAS e do SUS. Obrigado. Está escutando? Ok. Agora. Obrigado, boa tarde a todos. Tem que ficar segurando, não? Não. Bom, boa tarde. Eu vou falar aqui a partir, uma fala a partir de projetos que a gente conduz atualmente. Eu sou professor na Universidade do Estado de Minas Gerais e na PUC Minas. E, atualmente, nós desenvolvemos projetos de extensão e de pesquisa junto à população em situação de rua. O tempo é muito pequeno, então, eventualmente, se tiverem interesse em continuar essa conversa, durante o lançamento do Dicionário de Políticas Públicas, a gente pode fazer.
Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho dessa história do povo da rua, no âmbito do SUS e do SUAS, e depois falo um pouquinho dos projetos. A Política Nacional para a População em Situação de Rua é fruto de movimentos, articulações e construções coletivas que desembocaram no Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Ela contempla diversos eixos: direitos humanos, segurança pública, justiça, trabalho e emprego, desenvolvimento urbano e habitação, assistência social, educação, segurança alimentar e nutricional, saúde, cultura, esporte e lazer. Os princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua são: respeito à dignidade do ser humano, promoção e garantia dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, direito ao usufruto e permanência na cidade, garantia de defesa dos direitos fundamentais, combatendo práticas higienistas e ações preconceituosas e violentas que reforçam estigmas e promovem a discriminação e a violação dos direitos da população de rua. Respeito à diversidade humana, qualquer que seja a origem, raça, idade, condição social, nacionalidade, gênero, orientação sexual, origem étnica, atuação profissional, atividade econômica, religião e situação migratória. Garantia da laicidade do Estado na prestação direta e indireta dos serviços públicos, sem qualquer preferência ou rejeição em virtude de crença ou prática religiosa na seleção de pessoas atendidas. Intersetorialidade das ações que garantam a igualdade de condições para o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, previdência social e assistência social, direito à convivência familiar e comunitária. Na sequência, vamos dizer assim, que dois eixos da seguridade que efetivamente atuam junto à população de rua é o SUAS, não é? Com uma série de normativas, de documentos, de serviços, e o SUS, né, que já tem um pouco mais de tempo aí na sua organização para essa assistência. Eu não vou me deter, o trabalho vai ser publicado aqui pelo Congresso em duas versões, uma em português e outra em inglês, e vai ser disponibilizado. Qual é o cenário atual? O cenário atual e quais são as perspectivas que nós temos? Apesar dos avanços no ordenamento da Seguridade Social brasileira, e considerando as políticas públicas em desenvolvimento, as pessoas que moram nas ruas das grandes cidades brasileiras encontram a todo momento o estigma da exclusão, as dificuldades em serem atendidas pelo serviço de saúde e assistência social, a invisibilidade pública e o desprezo social. O quadro se agrava nas estações de inverno, ou mesmo nos abrigos, onde cidadãos pernoitam e multiplicam doenças contagiosas. Aliás, aqui em Belo Horizonte, semana passada, tivemos um incêndio, né, onde os moradores saíram correndo no meio da noite. A violência física, por vezes, é retratada em alguns veículos de comunicação, poucos, pois nem mesmo as mídias, tão afeitas à exploração da miséria humana, costumam cobrir o drama da população em situação de rua. Torna-se necessário, neste contexto, incrementar as políticas públicas que promovam a saúde e a assistência social e que contribuam efetivamente para a dignidade e a melhoria das condições de vida das pessoas. Vale considerar as seguintes ações: aumento da participação dos moradores em fóruns, encontros públicos, órgãos de representação da sociedade civil, bem como aumento da capacidade de pressão sobre os poderes executivos e legislativos, por parte não só dos moradores, mas de todos os segmentos envolvidos nas políticas. Essa semana nós tivemos aqui em Belo Horizonte, ontem e anteontem, um seminário para discutir o acolhimento institucional, né, com a participação da população de rua, inclusive. Pactuação com diferentes setores do judiciário, com o objetivo de aumentar a sensibilidade para a devida proteção dos moradores. Capacitação dos agentes do Estado para o acolhimento e encaminhamento dos moradores de rua em todas as demandas de responsabilidade pública.
inclusão dos temas acerca da população nos currículos do ensino superior e maior atuação das universidades na construção das políticas públicas. Garantia dos direitos e do acesso à habitação, alimentação e escolarização. Garantias para a saída das ruas, bem como proteção para aqueles que nela permanecem. Políticas de geração de emprego e renda, do mesmo modo como desenvolvimento de tecnologias que ajudem a população. Não é sem tempo que o modo como tratamos quem está na rua espelha efetivamente o modo como somos e vivemos. A reversão do funcionamento de alguns pilares da sociedade brasileira é o mínimo quando se trata da criação de novas políticas e nas melhoras de vida dos cidadãos. Bom, o que a gente faz? Nós conduzimos aí um projeto que se chama Projeto Andanças, Cartografias e Práticas de Cuidado junto à população em situação de rua. A gente tem um leque assim, de ações que vão desde o acolhimento institucional, a abordagem na rua, o acompanhamento terapêutico, a orientação jurídica, o acompanhamento junto aos serviços de Estado, a organização de oficinas e atividades coletivas voltadas para a promoção de saúde, não é? As doenças que acometem, especialmente as doenças que acometem a população em situação de rua, né? Algumas são notórias, né? A saúde dos pés, por exemplo, é uma, não é? A tuberculose, o uso de álcool e drogas, enfim, são oficinas voltadas para o cuidado e a promoção em saúde. Nós temos a participação aí de um coletivo de professores e estudantes, né, 5 professores, 30 estudantes dos cursos de psicologia, enfermagem, direito, e assim integramos o Fórum da População em Situação de Rua aqui de Belo Horizonte. Da mesma maneira, fazemos pesquisa também, né, mas uma pesquisa não sobre, mas uma pesquisa com a população de rua, voltada para a coleta das narrativas, em alguns eixos pré-estabelecidos, onde a gente pode compreender um pouco mais esse drama. Estima-se, pelo último censo, que a cidade de Belo Horizonte tem aí em torno de 2.000 moradores de rua. É um censo organizado pela Prefeitura, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, mas um censo com alguns problemas metodológicos. Enfim, a gente está trazendo aqui, o meu prazo está acabando, né? É muito rápido, na verdade, fazer esse recorte de tanta coisa que está acontecendo, que a gente tem buscado. O mais importante aqui, eu acho que é chamar a atenção dos congressistas para essa questão, não é, de um grupo que, historicamente, né, é um grupo que remonta aí, seguramente ao século XV, XVI, ele tem a ver com a própria origem das cidades, né? Mas é um quadro que vem se agravando e, por fim, é um quadro que vem também, é um grupo populacional que não vem sendo atendido no âmbito dessas políticas aqui em Belo Horizonte. Isso não vem acontecendo, pelo contrário, a gente vê o aumento. A política nacional, o texto, né, definitivo, é de 2009, foi assinado pelo presidente Lula, e de lá para cá muita coisa mudou. É fato que nós tivemos alguns avanços, mas as violências se multiplicam, né? Na época da Copa, a situação foi dramática aqui. Então, assim, eu acho que o mais importante da minha fala é chamar a atenção para isso e a importância de ampliar o escopo dessas políticas e a resposta que se precisa dar até para enfrentar. As situações são... O pessoal que está no projeto, se eu pudesse contar, te chamar aqui, seria muito bacana, né? A gente está aprendendo muita coisa com a população de rua. Nós estamos aprendendo, por exemplo, para que serve aquele cachorro que está sempre junto do morador. Só para terminar, o cachorro serve para 3 coisas. O cachorro serve para dar proteção na hora que o cidadão está dormindo. O cachorro serve para combater o frio, porque quando está fazendo muito frio, ele dorme abraçado e esquenta o corpo.
e o cachorro serve para laços afetivos. A gente tem muito que aprender com a população de rua. Muito obrigado. Convidamos o senhor Manassés José Roberto de Lima, que irá falar sobre o tema Auditoria Operacional na Gestão Municipal de Saúde. 10 passos importantes para a avaliação da conformidade e do desempenho. Boa tarde a todos e todas. Como falou, meu nome é Manassés Bernardo. Eu sou de formação psicólogo e também sanitarista. Sou mestre e doutor na área de saúde pública. E essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês é resultado de uma monografia que terminei agora a especialização em gestão pública e controle no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Já trabalhei no Ministério da Saúde na área de planejamento e orçamento e atualmente eu estou atuando como consultor e assessor aos gestores e dando treinamento na área de gestão em saúde no Estado. Então, essa temática é uma temática que já foi muito discutida aqui, mas que a gente também tem trabalhado especificamente no desempenho da gestão em saúde. Então, deixa eu só ver aqui para passar. Então, a problematização, no contexto atual, de modo geral, a gestão pública ela é questionada com relação à sua eficiência, à sua efetividade e à eficácia das suas ações. E o custo que envolve uma participação da população como toda e a população espera dessa gestão resultado. No campo específico da saúde, a Lei Complementar 141, ela então, publicada em 2012, ela ordena como deve ser agora a fiscalização dos recursos da saúde e o seu foco sair um pouco da conformidade e ir para o campo do desempenho e dos resultados, como já foi falado. Todavia, não se identifica até o momento instrumentos e procedimentos sistematizados para avaliar a qualidade dessa gestão em saúde na esfera municipal, avaliar seu desempenho e avaliar sua conformidade. De modo geral, os tribunais e os demais órgãos de controle interno e externo têm utilizado os instrumentos de gestão comuns, que são o Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde. Todavia, observando o campo teórico que temos estudado, nós tratamos aqui de passos apenas como uma forma poética de dizer o caminho e o percurso que poderia ser escolhido para percorrer essa investigação. E, segundo Catelli, aí visto por Santana, esse controle ele deve se tornar também prévio e concomitante ao desenvolvimento das ações. Então, por isso, a auditoria operacional. Temos ainda aqui alguns conceitos de auditoria operacional e de auditoria em si, que aí eu não vou me deter a eles, porque aqui todos e o nosso tempo, mas um conceito, o que é que a gente está chamando de gestão em saúde ou de gestor em saúde, seria a combinação dessas teorias. Do ponto de vista de Scott e Oliveira, aquele que exerce o comando do sistema de saúde, seja ele o gestor, o secretário, seja ele outro indivíduo, aquela figura institucional que é responsável, além de exercer o comando, ele representa a instituição prefeitura ou a instituição secretaria, em alguns casos a fundação, e também, de acordo com a Lei 101/2000, é aquele que ordena as despesas na saúde, no caso específico da saúde. Do ponto de vista da Lei 141, que define isso, nós temos, então, de normativos que essa auditoria ela deve verificar recursos aplicados, auditorias realizadas no processo, e aí eu quero me deter mais especificamente a esse terceiro item da oferta de produção de serviço e os indicadores de saúde, que a gente chama de indicadores, seja ele de impacto ou indicadores de processo de trabalho, mas que avalia a qualidade e o desempenho dessa gestão. Ainda segundo essa lei, no artigo 38, o Poder Legislativo, aí a Câmara deve, através dos Conselhos de Saúde, do Tribunal de Contas e outros órgãos que possam auxiliar a essa fiscalização, no artigo ainda 41, deve ser visto os resultados da execução orçamentária e também um relatório de gestão,
identificando as condições de saúde e a qualidade do serviço de saúde. Então, esse é um grande desafio atual para os órgãos de controle, avaliar, no caso da saúde, não só a sua conformidade, mas seu desempenho e a melhoria na qualidade de saúde da população. Então, temos como problema como, então, analisar o desempenho e a conformidade da gestão municipal. Existe um normativo, existe uma necessidade, mas como fazer isso? Então, como falei, nós não temos ainda um programa sistematizado para dar conta dessa legislação. Então, problemas secundários, nós poderíamos dizer aí, o levantamento dos normativos, o que seria compromisso dessa gestão enquanto legislação, o que seria, quais seriam os pontos de conformidade a serem vistos e quais os indicadores de desempenho a serem vistos. Também só deixar a apresentação foi feita em 15 minutos, porque nós tínhamos sido comunicado que teria 15 minutos para a apresentação e não 10 minutos. A hipótese é que, então, o relatório anual de gestão ele não seria suficiente, nem a programação anual, para avaliar essa conformidade e nem avaliar o seu desempenho da gestão. Então, o objetivo é construir a proposta de um programa de auditoria operacional para analisar essa conformidade e esse desempenho da gestão municipal. Objetivos específicos são esses, que seria especificamente a questão da eficiência, da efetividade, do princípio da economicidade e da eficácia. E, como método, nós utilizamos uma triangulação de método focado parte no positivismo, uma abordagem positivista, e outra fenomenológica e fenomenográfica, mas, de modo geral, numa combinação de abordagem. O desenho do estudo ele foi formado em duas dimensões, uma dimensão para avaliar a conformidade e outra para avaliar, que aí veio com o painel de compromisso e a organização da estrutura dessa secretaria, e aí avaliava essas duas categorias, economicidade e eficiência, e uma outra dimensão que avalia o desempenho da gestão, que aí avaliaria a eficácia e a efetividade. Nesse desempenho da gestão, houve a construção, então, do painel de indicadores e matrizes de monitoramento, de acompanhamento desses indicadores de saúde. Em consideração ética, a pesquisa não precisou de aprovação em comitê de ética, dado ao fato de que foram analisados os documentos publicados. Como resultado, nós, então, temos 10 passos que consideraríamos importantes para essa avaliação. Primeiro, a organização e conformidade da gestão. Aí envolve a estrutura organizacional. Antes de ver os resultados que essa gestão alcançar, é preciso que os órgãos de controle observem se essa gestão tem uma estrutura necessária, de acordo com a legislação atual, que dê conta de desenvolver essas ações, que dê conta de realizar os compromissos assumidos. Um outro item seria o modelo de gestão. Que modelo de gestão que aqui a banca anterior, a mesa anterior, chamou então dos três S, seria o estilo. Que estilo, que modelo de gestão essa gestão vivencia? O desenho da rede, quais são os serviços, esses serviços estão de acordo com a legislação, tem todo o serviço necessário, então isso compõe a rede de ações de saúde. O planejamento, monitoramento e avaliação, como isso é implementado no município, os instrumentos de planejamento, os instrumentos de avaliação e do monitoramento, como isso é executado, construído e monitorado no município. O custo dos serviços, quanto custa, por exemplo, manter uma equipe de consultório na rua? Quanto custa esse serviço para o município? Aquilo que também a mesa antes falou. Quanto custa cada procedimento? E aí falando num conceito mais amplo de custo. Os resultados ainda, podemos ver no item 6, a análise do relatório do CIOPS, é preciso também atentar para indicadores não só de desempenho, de impacto da ação finalística, mas indicadores financeiros e indicadores orçamentários, quanto se aplica em saúde per capita. É o mínimo exigido, aplica-se mais em quê? Gestão do trabalho e educação na saúde, que passa desde o processo de educação permanente, mas também pelas políticas de plano de cargos e carreiras e pelo modo de negociação na gestão participativa. A participação do controle social, que envolve a participação popular, ouvir a população sobre a satisfação em relação a esses serviços, que aí é o princípio finalístico, e o fortalecimento dos conselhos municipais de saúde e dos conselhos locais de saúde. O acesso à informação, com base na lei de acesso à informação, focando na transparência da gestão e na informação dos indicadores de saúde disponível para a população de um modo geral.
E, por último, a sistematização da auditoria em saúde de forma efetiva no campo da gestão municipal, enquanto componente dentro do Sistema Nacional de Auditoria. O que é que essa auditoria faz, quais são os resultados dessa auditoria no seu dia a dia. Então, era preciso também analisar isso. Então, de um modo geral, estão alguns instrumentos que nós construímos aqui para isso. O primeiro instrumento foi um instrumento que a gente chama de painel de compromisso. Ele tem o objetivo de listar todos os compromissos, por exemplo, que a gestão municipal já encarou na área da saúde, já assumiu como plano de governo, plano municipal de saúde, compromissos internos e compromissos nacionais e compromissos internacionais, como, por exemplo, a agenda para 2030. O outro instrumento é a planilha de monitoramento, onde nós colocamos, é só para vocês saberem, mas onde nós colocamos e qualificamos cada ação, cada compromisso daquele, transformamos em indicador, e esse indicador vai ser qualificado, tendo o seu monitoramento da parte física e da parte financeira, e o seu histórico de desenvolvimento aqui. Outro instrumento é esse daqui, é específico para analisar a conformidade da despesa financeira. Então, pode ser feito em amostragem, mas pode ser feito, nesse caso desse município, nós fizemos um por um, todas as despesas. Empenho é analisado e é estabelecido critérios para verificar se aquela despesa é uma despesa com saúde e se cumpre com os critérios, sobretudo, da Lei 141. Então, aqui, isso é um exemplo prático, isso aqui são todos empenhos analisados e as questões verificadas em cada um deles. Aqui é um arcabouço das ações de saúde distribuída por cada área dentro da saúde. E aqui é o desempenho profissional. Dentro dessa proposta, cada categoria profissional também tem indicadores que avaliam o seu desempenho profissional, o seu desempenho enquanto categoria, além dos desempenhos dos indicadores das equipes, que passa pelo incentivo que eles recebem para um programa de incentivo para a melhoria do desempenho deles. Por fim, deixa eu ir para a conclusão. Desculpa aqui. Para as considerações finais, que é necessário, então, observar as fundamentações e elementos apresentados nessa proposta, porém, em cada contexto, é imperativo construir o próprio caminho, a partir de cada demanda. Logo, os procedimentos para o programa de auditoria aqui proposto, nesses 10 passos, não devem ser, aliás, devem ser ajustados e construídos dentro de cada realidade a ser auditada. Sua replicação não pode ser pragmática e nem simplista. Essas foram algumas referências utilizadas e obrigado pela atenção. Convidamos agora o senhor Roberto Silveira Fleischmann para falar sobre o tema Auditoria Operacional, avaliação da eficiência de centros cirúrgicos de 4 hospitais públicos catarinenses. Apresentação só, por favor. Bom, boa tarde, senhores. Essa auditoria ela foi realizada em Santa Catarina no período de 2010 a 2013. São 4 auditorias que nós temos numa sequência e o meu objetivo foi tentar passar aos demais órgãos de controle essa boa prática que nós tivemos lá. A primeira auditoria foi realizada em 2010 no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, em Joinville. O objetivo foi verificar se o hospital utilizava plenamente sua capacidade instalada para internação, realização de exames e cirurgias. Portanto, 3 objetivos um tanto quanto distintos. Nós vamos observar que nas próximas o objetivo foi um pouco mais focado. Nesse hospital, eles contavam com 8 salas cirúrgicas, das quais apenas 4 estavam em funcionamento. E a análise em relação à avaliação do centro cirúrgico, ela foi feita em relação ao tempo para cirurgias eletivas. O tempo destinado nessas salas era das 7 às 19, portanto 12 horas. Nos dias úteis, 188 dias úteis, que foi o período da amostra, nós somamos um vezes o outro, a gente multiplica, dá 9.024 horas. Essa é a capacidade instalada dele para a realização de cirurgias eletivas. E aí o nosso pessoal somou todos os procedimentos por meio da extração do sistema que o governo do estado tem. Esse sistema todos os estados devem ter, porque ele serve de base para poder cobrar do SUS os procedimentos realizados.
Então, é feito a soma de todos os boletins cirúrgicos, do tempo destinado de cada uma, e acrescido 40 minutos para a higienização da sala entre um procedimento e outro. E aí, isso a gente acabou apurando aqui 30% de ociosidade. As outras auditorias foi acrescentado 30 minutos de limpeza, e não 40, a gente reavaliou esse indicador. Então, 30% de ociosidade, nós tínhamos 414 pacientes em fila de espera, em 5 especialidades. Outro problema que nós temos em Santa Catarina é que o Estado ele não regula a fila, quais os pacientes eles ficam sob o poder do médico. Então, outras 5 especialidades, eles não passaram para nós qualquer fila. Alegaram o sigilo médio, uma série de fatores, não passaram. A conta reversa que nós fizemos considerando, nesse caso aqui, cirurgias cardíacas, eles tinham 40% de ociosidade. Nessa especialidade, 30% é a geral do hospital, do centro cirúrgico. Então, ela representa 40%, 96 horas. Em 96 horas, nós sabemos que o tempo médio de atendimento dessa especialidade é de 4 horas. Então, 96 dividido por 4, mais 1 hora de limpeza para arredondamento, daria para fazer 19 cirurgias a mais. Considerando que tinha 84 pacientes na fila de espera, em 4 meses e meio nós teríamos condições de resolver a fila de espera desse hospital. As recomendações que foram feitas aqui foi adequar o espaço físico do centro cirúrgico para reativar as salas que estavam fechadas e providenciar a contratação de profissionais médicos para atuar no centro cirúrgico. Depois a gente vai ver que houve uma mudança. Nós avaliamos que, na realidade, não falta médico. A segunda auditoria foi no Hospital Infantil Joana de Guzmão, no período de 2011, finalizado em 2012, e o objetivo foi verificar se a gestão do hospital se baseava em planejamento e viabilizava a utilização plena da sua capacidade física e de pessoal. Os principais achados: 8 salas cirúrgicas, 4 fechadas, como aconteceu no outro hospital, ociosidade de 38% do centro cirúrgico. Nós tivemos no primeiro hospital 30%, agora 38%. Isso eu trouxe porque, na realidade, é praticamente uma causa: deficiência no gerenciamento da prestação do serviço dos médicos frente às escalas, lotação, cumprimento da carga horária. E a lista de espera de cirurgia sob responsabilidade e controle dos médicos, como eu havia falado. Em relação às escalas, o nosso pessoal ele fez uma conta que é carga horária contratada, 171 médicos vezes 80 horas, que é a carga dele no mês. Então, isso dá um total de 13.680 horas médicas. Esse é o que o hospital tem à sua disposição. E somando todas as escalas de serviço de emergência, ambulatório, UTI, e mais a atuação no centro cirúrgico, que é o dado que a gente utiliza para fazer a avaliação da eficiência, nós alcançamos 5.400 horas. Então, nós perdemos aí em produtividade em torno de 60% da capacidade instalada. Uma das causas é a falta de um cumprimento no sistema de ponto, de um controle de cumprimento de jornada. Aqui na Barra Vermelha, 140 profissionais não batiam o ponto, enquanto apenas 15 batiam o ponto. 77% deles não registravam nenhum tipo de frequência. Não sei se o pessoal está começando a ficar apavorado, mas vai piorar. Aqui a matrícula dos profissionais, a gente fez uma amostra intencional, maior salário, foi a nossa amostra, acima de 15 mil. E aqui aí tem o salário do cara, tal, hora plantão e sobreaviso. E aqui embaixo a gente tem o que ele contribuiu para o hospital. Então, registro do ponto dele, 0. Ele estava lotado na emergência, mas não teve trabalho. 18 horas em outro setor que não era o dele, porque ele estava lotado na emergência só para ganhar uma gratificação. Lá em Santa Catarina eles ganham 50% de gratificação para trabalhar na emergência. Então, todo mundo é lotado lá, mas trabalha em outra área. A escala dele, de hora plantão, 0 e de sobreaviso, 0. Os dois últimos médicos aqui, 140 hora plantão é como se fosse uma hora extra, e sobreaviso ele fica em casa à disposição. Mas os dois últimos médicos aqui, a gente vê que eles têm 140 de hora plantão, 150 e 200 de sobreaviso, e na realidade não aparece nenhum tipo de escala de serviço. Nós estamos falando aqui de uma auditoria operacional, que na realidade acabou tendo já um viés de legalidade. Eu trouxe aqui o exemplo de otorrino, 63% de ociosidade. Deixa eu só voltar ali. Aqui é o tempo que é disponível para fazer cirurgia de otorrino, 104 horas
por mês. E quanto que eles estão operando? 37 horas. Aí o nosso pessoal ele faz uma comparação entre a disponibilidade no centro cirúrgico, nas escalas de trabalho, a lotação do médico e quanto que foi utilizado. Nós utilizamos um critério de 50% do tempo dele pode ser utilizado no centro cirúrgico. Os outros 50% vão ser utilizados no ambulatório, antes do procedimento, e no pós-operatório. Então, a gente observa aqui que otorrino, 104 horas foi disponibilizado para a cirurgia, e tem 240 horas médicas à disposição. E, na realidade, eles produziram para o estado 28. Essa conta é o que poderia ser feito a mais, daquela mesma forma que eu fiz a outra. Então, em otorrino. Só que, nesse hospital, o tempo médio informado por eles foi muito diferente do que nós encontramos no sistema. Então, segundo o tempo médio informado pelo hospital, daria para fazer 25 procedimentos a mais por mês. E segundo o nosso tempo calculado, 75. Eles tinham, esse é um hospital infantil, tinha quase 5.000 crianças na fila de espera. 3.300 era de otorrino e tem aquela ociosidade de 63%. Eles iam levar 132 meses para resolver a fila de espera, considerando a ociosidade, ou 44, segundo o nosso tempo calculado. Mas se nós utilizássemos a ociosidade de outras especialidades, como neurologia, que tinha 55 horas, poderia ser resolvido em 25 meses a fila de espera desse hospital. Aqui é uma escala médica, a otorrino, e em verde aqui é a neurologia, que poderia ser modificado. Vocês veem que lá em Santa Catarina a gente faz, quando tem um fundamento legal, determinação, que ele já tem a obrigação de cumprir. Quando tem não tem fundamento legal, uma recomendação. Então, a determinação ao hospital foi que demonstre, por meio de instrumento de produtividade e controle do ponto, que os valores percebidos pelos médicos são correlatos ao cumprimento da jornada de trabalho. Tanto quanto dura, né? Mas merece. Providencie imediatamente o registro de ponto de todos os servidores, inclusive médicos, registrando todas as entradas e saídas com software adequado, monitoramento eletrônico, que é aquela câmera em cima, e barreira física. Ele realmente tem que rodar uma catraca, senão parece que o negócio não funciona. Essa é a terceira auditoria dessa série que nós fizemos. O objetivo, ele levou em consideração só se as salas cirúrgicas eram suficientes para atender a fila de espera. Ele foi um pouco mais objetivo, mas eu vou explicar um pouquinho mais à frente que também não foi tão eficiente. Então, esse hospital ele tem 7 salas cirúrgicas, 2 fechadas e 2 salas cirúrgicas para o centro cirúrgico oftalmológico. A ociosidade dele, 57%. Nós começamos com 30, 38, 57. E aqui o centro cirúrgico oftalmológico, 29. Só que a gente percebe que lá em janeiro, como lá em Florianópolis não é praia, o pessoal não tira férias em janeiro, eles conseguiram ter uma ociosidade de 1%, eles conseguiram ter 98% de eficiência. E em junho, 63%. Essa aqui é uma amostra dos médicos que não batem o ponto. E a respectiva produtividade deles no mês de fevereiro no centro cirúrgico. Vocês veem que a relação é bem grande, né, de 0. Esses são os médicos que registraram o ponto, mas menos de 80 horas, menos que o cumprimento da jornada. Temos casos aqui de 28 horas no ponto e 57 horas de produtividade, temos casos também de 70 horas de produtividade, e temos 8 horas, 6, 12, tempo esgotado, já levei uma advertência. Esse aqui é a fila de espera, 5.200 pacientes. No caso de plástica aqui, 76% de ociosidade, daria para fazer 10 procedimentos a mais e levariam 44 meses para resolver a fila de espera. A última auditoria, nós levamos em consideração, além de tudo, o pronto-socorro. Porque um dos médicos desses hospitais, ele esteve lá conosco tentando resolver a situação e tal, e ele disse para nós, não, eu vou resolver a fila de espera, se esse é o problema de vocês, eu vou fechar o ambulatório. Se eu não atender mais no ambulatório, daqui a pouco eu não vou mais ter fila. E daí, se vocês forem fazer se vocês forem da área de controle, forem replicar esse tipo de atividade, incluam o ambulatório, gente. Precisa de dados para poder, depois, ele não receber uma dessa, né? Então, esse último hospital, ociosidade, 47% no centro cirúrgico geral e 83% no centro cirúrgico ambulatorial. Os demais itens aqui eu já falei. Esse hospital, 88 médicos estavam lotados, atuando no centro cirúrgico geral,
Lá, como é um hospital municipal, a jornada deles é 120 horas. Então, 50% do horário deles, vezes 6 meses, dá 31 mil horas à disposição do hospital, mês. E nos registros de produtividade do centro cirúrgico, 3.833, 12% apenas. Nesse hospital ainda foi identificado uma outra... Como eles têm 2 centros cirúrgicos, no centro cirúrgico geral, que é o mais... tem uma instalação melhor, 40% dos procedimentos eram de pequeno porte, que deveriam ser feitos no ambulatorial. Então, se eles fizerem uma adequação, vai sobrar mais tempo para fazer cirurgia de complexidade maior. Aqui, a fila do hospital para procedimentos cirúrgicos, organizada por ano. Vocês vejam como eles são organizados, porque os outros nem isso não tinham. O tempo para atender a fila, levando em consideração a ociosidade. O caso mais crítico, 51 meses, mas a gente fez a conta, se fosse revisto a escala de serviço, daria para resolver a fila em 8 meses, considerando que médico não falta, né? Uma vez que parece apenas 12%. Aí nós retornamos no primeiro hospital para fazer o primeiro monitoramento. Então, as 4 salas cirúrgicas continuavam fechadas, a ociosidade do centro cirúrgico diminuiu de 30% em 2010 para 21% em 2013, e nós consideramos que esses 9% devem ter feito a diferença para muita gente. A escala do centro cirúrgico continua não levando em consideração a demanda, ou seja, não foi readequada. Eu não vou ler para cansá-los aqui, mas a gente mudou, porque lembra que a primeira determinação era para contratar mais médicos? A gente trouxe para as recomendações dos outros, ou seja, precisa botar esse pessoal para trabalhar, mais ou menos isso, traduzindo, né? O hospital infantil, nós fizemos já o primeiro monitoramento. Esse monitoramento já foi julgado no Tribunal de Contas, mas ele ainda não foi publicado a decisão, então a gente só publica o relatório e todos os seus atos após a publicação da decisão. Mas esse é o cumprimento da determinação, ou melhor, o descumprimento, porque 91% das determinações que têm fundamento legal geram débito, eles não cumpriram, e 100% das recomendações foram consideradas como não cumpridas. A conclusão, o perfil de deficiência da gestão hospitalar catarinense, software inadequado de controle de frequência, descumprimento da carga horária, pagamento sem comprovação da prestação do serviço, escala de serviço inadequada à demanda, descontrole do poder público sobre quais pacientes estavam sendo atendidos, propensão do Ministério Público em utilizar o relatório de auditoria para formular TAC. Nós mandamos todos os 4 relatórios para o Ministério Público, todos eles foram propostos na Justiça TAC. Somente um que foi proposto na Justiça Estadual é que foi convertido e agora já transcorreu o prazo e estão solicitando que a gente volte para refazer o monitoramento, mas é o último procedimento, só o ano que vem que a gente vai fazer. Senhores, se vocês estiverem com essa carinha que eu estou vendo que estão, e perguntando qual será a realidade do meu estado, do meu município, eu já fico bem feliz. Eu curti daí a apresentação e foi legal. Esses são os auditores que participaram, a Adriane, o Célio, a Glaucia, o Leonir, a Márcia, em especial a Monique, que foi quem participou desde o começo, desenvolvendo e aperfeiçoando a metodologia, e a Tatiana. Muito obrigado, pessoal. Convidamos a senhora Renata Odete de Azevedo Souza para falar sobre o tema participação complementar nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Eu faço parte do Núcleo Especializado de Saúde do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né? E o trabalho que eu vou apresentar é resultado de uma auditoria que a gente fez lá. Esse núcleo, somos todos especialistas na área de saúde e a gente realiza, desenvolve auditorias, né, na parte da gestão, né, das políticas públicas de saúde. Então, esse foi um dos trabalhos que a gente desenvolveu. Aqui estão todos os autores, né, todas as pessoas que participaram da auditoria, desde o planejamento. E o trabalho é participação complementar dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, e aí só a título de início do trabalho, participação complementar se diz respeito aos contratos que as prefeituras ou as secretarias de Estado fazem com o setor privado para complementar a rede pública de saúde.
né, é o tipo de prática que ela é prevista na legislação, desde a da instituição do SUS, desde a Constituição Federal, e está previsto, porém, era para ser transitório, complementar, e a gente vê que tem sido uma prática frequente e boa parte do serviço público hoje, na verdade, é prestado por prestadores privados. E aí a gente fez essa auditoria no sentido de avaliar isso. O período de auditoria foi de março de 2013 a março de 2014. Né, a gente foi nas 91 secretarias municipais de saúde, que são jurisdicionadas nossas. Só não fizemos auditoria no município do Rio de Janeiro, porque tem o Tribunal de Contas do município. E o objetivo era verificar se a contratação de serviços, né, estava sendo realizada segundo o modelo proposto pelo Ministério da Saúde, que tem uma série de orientações do próprio Ministério, como portarias e a própria legislação, que dita regras como deve ser feita a contratação, e também a gente levou em consideração a legislação geral de contratos, como a 8666. Aí, só para ilustrar o Estado do Rio de Janeiro, né, com todos os municípios que a gente percorreu fazendo essa auditoria. Como metodologia, a gente utilizou dos instrumentos que a gente utiliza em auditoria, né? Fizemos os papéis de trabalho que a gente aplicou em todos os municípios, no sentido de padronizar o levantamento das informações para que a gente pudesse ter um panorama, né, de como que está essa contratação de serviços. A execução da auditoria foi a aplicação desses papéis de trabalho. A gente ficava uma semana no município, né, uma equipe de 2 auditores, e aí a gente levantava todas essas informações. Como resultado, o que a gente tem? Primeiro, que a população abrangida pelo trabalho foi de mais de 9 milhões de habitantes. Os municípios que utilizavam de serviços privados para complementar sua rede, 89 municípios dos 91. Então, apenas 2 municípios não tinham contrato na área de saúde, o restante todos tinham. Os municípios que tinham toda essa parte de contrato que estava formalizada por meio dos instrumentos, contrato, convênio, contrato de gestão ou outros, eram apenas 24. Então, dos 89, apenas 24 estavam com todos os prestadores de serviços formalizados. O restante tinha algum problema, algum contratado que não tinha contrato, que não tinha nenhum tipo de instrumento. Dos municípios que tinham controle e avaliação. Controle e avaliação é um setor da área de saúde que ele é previsto pela legislação do SUS para fazer o acompanhamento desses contratos. Então, dos 89, 75 tinham esse controle e avaliação, sendo formalizado ou não. O restante não tinha nenhum tipo de controle sobre os contratos. E aí eu vou deter aos achados, né? A gente teve achado 1 e 2, porque a gente fez a auditoria desde do processo todo de contratação, desde a parte do planejamento, da avaliação da necessidade de saúde da população, até passando pela parte da contratação em si e do controle desse contrato. Então, os achados 1 e 2 dizem respeito à parte do planejamento, antes de fazer o contrato. Então, mecanismos de identificação da relação entre demanda das necessidades de saúde e oferta de serviços de saúde não subsidiavam a necessidade de complementação de serviços do SUS, ou não tinha mecanismo de identificação, em 94,51%. O que significa isso? Que 94% dos municípios tinham algum problema no diagnóstico que eles faziam, no planejamento que eles faziam. Ou não tinha um diagnóstico de oferta suficiente ou de demanda, e isso prejudicava, e isso depois refletia no contrato, que ia ser feito um contrato, às vezes, desnecessário. O achado 3 se referia às relações intergestores, que são as referências que a gente tem de um município para o outro. Um município encaminha para o outro executar o serviço. A gente viu que essas relações não funcionam em 100% dos municípios. Então, sempre tinha algum problema. Ou o município que era para ser o executor não atendia a população do outro, ou não conseguia acesso. Então, a gente identificou isso em todos os municípios. Em relação ao achado 4, que a gente acredita que é o mais importante do escopo do trabalho, a formalização da complementação
do serviço de saúde com prestadores privados, lucrativos ou não, não atende ao proposto pelo Ministério da Saúde pela legislação vigente, em 97,8%. E aí a gente faz destaque que, primeiro, o Plano Municipal de Saúde, ele não, em 90%, não tinha nenhuma menção sobre a necessidade de fazer algum contrato na área de saúde para complementar a rede de serviços. E outra parte muito importante para a gente foi isso aqui. 71% dos municípios tinham algum tipo de prestação de serviços sem formalização, sem contrato, sem convênio, simplesmente por meio... era feita a prestação de serviço, depois era feito o pagamento sem nenhuma formalização. Isso a gente identificou em 71%. E outro dado relevante em relação a prestadores privados sem CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Em 31% a gente conseguiu identificar pelo menos um prestador que não tinha cadastro no CNES, e isso é um pressuposto para você formalizar uma contratação de serviço de saúde. No achado 5 e 6, que é sobre aquela estrutura que eu falei de controle e avaliação, não existe estrutura definida ou a estrutura do controle e avaliação para acompanhar essas possíveis contratações não atendia a normatização, em 75%. Então, isso se dizia a respeito a quê? Recursos humanos insuficientes, estrutura física, equipamentos ou falta de ordenamento jurídico que formalizasse o setor de controle e avaliação. Então, a gente encontrou problemas de estrutura desse setor em 75%. Em relação à análise que a gente fez, que como os achados foram com uma frequência muito elevada, existe um problema crônico, né, na parte de contratação de serviços privados no setor da saúde. Né? A gente identifica que, provavelmente, os municípios têm esses problemas de gestão, que vão desde o planejamento, da relação com os outros municípios e da formalização mesmo com o setor privado. Diante disso, a gente propôs e já fez, tem feito cursos para orientar os gestores da saúde como que se deve ser feito um processo de contratação de serviço privado, né, como que o SUS, como as prefeituras devem proceder esse tipo de contratação. Então, a gente já fez cerca de 4 turmas em relação a esses cursos. Né? E, por fim, a gente, cada município recebeu um relatório, né, com as recomendações e as determinações referentes a todos esses problemas que foram identificados, né? E aí a gente recomendou que fossem adotadas medidas para aprimorar o planejamento em saúde, né, municipal, regional, com vistas a subsidiar a complementação de serviços de saúde do SUS. Então, não fazer planejamento só por fazer um planejamento adequado, fazer uma análise de demanda e oferta, e identificar aquilo que realmente precisa ser contratado dentro do SUS, para não ser feito contratos desnecessários, né, pela Secretaria de Saúde. Rever as pactuações intergestores, melhorando o acesso aos serviços de saúde pactuados. Então, discutir regionalmente a questão de encaminhamento dos pacientes entre os municípios, e a gente chamou a atenção da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro em relação a isso, para que ela atuasse mais efetivamente nesse sentido. E em relação a adequar a formalização da complementação dos serviços de saúde com os prestadores privados, ao que a legislação solicita, né? Então, eles saberem a quantidade de serviços que precisam ser contratados, como fazer isso, né, saber como que essa complementação vai ser feita adequadamente. Né? A gente encontrou, por exemplo, municípios que tinham prestadores privados desde a época de 76, por meio de um credenciamento que existia à época do INAMPS, em que um prestador ia até o público e oferecia o serviço, e aí era feito um credenciamento, e aí esses prestadores, você não tem nenhum tipo de organização quanto à quantidade de serviço que vai ser prestado, o valor que vai ser pago, e aí eles vão pagando conforme vai sendo executando, não tem controle nenhum sobre isso. Então, a gente encontrou credenciamentos da época anterior até do SUS. E estruturar o setor de controle e avaliação, que é um setor importantíssimo para poder acompanhar esses contratos e poder saber se o serviço realmente foi prestado, se ele deve ser pago, né, acompanhar de perto isso. E aí o contato nosso, e aí eu deixo à disposição, se alguém quiser ter acesso, como a gente tem pouco tempo aqui
os colegas já falaram, não dá para detalhar, né, o trabalho, e a gente tem também no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, entrando no site, tem um link chamado Vitrine de Auditorias, no qual vocês conseguem acessar os resultados dessa auditoria e conseguem, inclusive, ver por município tudo que foi encontrado, tudo que foi recomendado a eles. É isso. Obrigada. Chamamos para fazer parte da mesa a senhora Carolina Ângelo Montoli, Carla Fernanda da Cruz, que irão falar sobre o tema Saúde e Democracia, uma análise dos limites da banalidade do mal, em Hannah Arendt e Agamben, na releitura do conceito de direitos humanos em políticas públicas. Convidamos a senhora Débora Lima Leite do Nascimento para falar sobre o tema o Sistema de Serviço de Saúde Domiciliar, Home Care, Direito Fundamental do Cidadão à Saúde, Realidade Local e Disponibilidade pelo Sistema Único de Saúde. Boa tarde, meu nome é Débora. Este trabalho foi desenvolvido no Núcleo de Pesquisa em Direito da minha universidade, eu curso o 7º período de Direito, juntamente com a Natália, que é uma aluna da Medicina, da mesma faculdade, e os nossos 2 orientadores. O Edson é professor da UFG e o professor Emário é professor da universidade. Eu vou falar sobre o Home Care, que é uma política pública de iniciativa do governo federal, em extensão ao SUS e à rede de urgência e emergência. Ela foi positivada. O método utilizado foi uma abordagem dedutiva, uma abordagem dialética e dialógica, procedimento bibliográfico e um procedimento de observação. Tudo isso para nós atingirmos o programa Melhor em Casa em sua integralidade, para ver se realmente seria efetivo na cidade de Anápolis, Goiás. O universo da pesquisa, então, é Anápolis, no estado de Goiás. Nós temos uma população média de 394 mil habitantes. É um município emergente, e por isso nós decidimos que lá seria uma boa opção para fazer a pesquisa, para saber o quanto empenhados estavam em levar a efetividade ao direito à saúde à população. Por que nós pensamos em fazer esse projeto? Primeiro, porque 60% da população de Anápolis já utilizou ou utiliza o Sistema Único de Saúde. E o problema é, nós não temos leitos suficientes nos hospitais de Anápolis. Então, nós precisamos... O programa surge para a otimização de leitos e uma humanização no cuidado. E nós queríamos saber se efetivamente seria possível e se seria necessário. Por isso, as inquietações e as nossas tensões por saber tudo isso. A portaria que rege o programa Melhor em Casa é a portaria 963 de 2013, que está em vigência há 2 anos. Diretrizes do programa. Buscam a inovação no âmbito da saúde, exatamente por isso, para buscar uma otimização dos leitos, uma otimização dos custos e uma humanização. Primeiro, para ter um home care, a cidade precisa de ter equipes multiprofissionais. Essas equipes multiprofissionais da atenção domiciliar se dividem na primeira, a principal, que é composta de médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. E a segunda é uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio ela é formada de fonoaudiólogos, odontólogos e todas as demais especialidades que buscam dar efetividade no direito à saúde.
E, principalmente, nós temos a figura do cuidador. O cuidador pode ser, inclusive, uma pessoa da família. Para isso, deve ser onde se implanta a política do home care, é necessário ter centros de formação de cuidadores. Como acontece a deshospitalização? Quando o paciente ainda está internado, ele deve passar por uma triagem, que vai separar o enfermo em 3 níveis: atenção domiciliar 1, atenção domiciliar 2 e atenção domiciliar 3. A primeira seria aquele caso que a pessoa está assim, com leves problemas, ela vai conseguir se recuperar em casa e necessita de pouco tempo para isso. Ela tem uma deficiência física momentânea, ela está impedida de locomover. A segunda seria aquela pessoa que já está necessitando de mais cuidado. Seria aquela pessoa que, às vezes, ela está precisando de um cuidado médico as 3 vezes na semana, mas ela não necessita de ficar no ambiente hospitalar, que corre risco de infecção, por exemplo. A atenção domiciliar 3 seria aquela quase que internação domiciliar. São aqueles quadros crônicos que as pessoas necessitam de aparelhos para sobreviver. Toda essa deshospitalização busca a humanização no cuidado. Quando o paciente fica em casa, ele tem mais vínculo com a família. Então, o programa em si ele busca criar um vínculo entre a família, as equipes multiprofissionais, o cuidador e o doente, para que juntos eles consigam buscar a melhor forma de tratamento e uma forma mais pessoal de tratamento. Tudo isso é em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos do homem. A realidade encontrada no município de Anápolis: ausência de monitoramento. Não se tem um monitoramento para saber a efetividade disso. Não se tem um monitoramento para saber como acontece a atenção domiciliar. E nós observamos que, no município de Anápolis, ainda não há a implementação na sua integralidade do programa Home Care, do Melhor em Casa. Isto por quê? Porque lá apenas acontece aquela atenção domiciliar primária do SUS, que enfermeiros vão na casa, geralmente de idosos, para acompanhar o doente. Não tem o home care em sua integralidade. O direito à saúde não é recebido. Desconhecimento dos atores. Muitas pessoas não sabem o que é o home care. Muitos pacientes não sabem o que é o home care. Isso, assim, as pessoas, para você sofrer a deshospitalização, você precisa estar de acordo. O paciente e a família precisam estar de acordo. E as pessoas não sabem o que isso é o home care. Elas acham assim... Nós frequentamos algumas unidades básicas de saúde e as pessoas acham assim: não, eu vou tirar o paciente do hospital, então ele não vai ter mais acompanhamento nenhum de médico, ele vai ficar largado e ele vai morrer. Essa é a visão que a sociedade tem no município de Anápolis. Má conduta do serviço público pelos gestores. Isso nós encontramos porque nós fomos até a Secretaria de Saúde de Anápolis e lá eles nos informaram que ainda está em implementação o programa Melhor em Casa. Nós, então, entramos no site do Ministério Público, do Ministério da Saúde, para saber como é que estava. Ainda não há um processo montado, ou seja, eles falaram para nós que estava em implementação, mas ainda não tinha sido formalizado o pedido perante o Ministério Público, porque como o repasse é uma iniciativa do governo federal e o repasse da verba ela é feita de fundo a fundo, ou seja, União, Estado e município, você precisa encaminhar o pedido com uma série de documentos, e eles ainda não fizeram isso perante o Ministério da Saúde. Judicialização. Alguns procuram o Ministério Público, que orientam a entrar com processo judicial perante a Justiça Federal de Anápolis, a subseção judiciária de Anápolis. Não é a melhor forma que nós encontramos, porque assim, a melhor forma seria um procedimento administrativo para tentar conseguir. Seria evitado, por exemplo, que várias pessoas entrassem, infelizmente demora, a conseguir o acesso ao home care, principalmente porque a Anápolis não tem, então eles têm que solicitar o home care privado, que a União, o Estado e o município arcariam com as custas. Necessidade de revitalização das diretrizes. É preciso revitalizar as diretrizes, é preciso mudar para ver se elas realmente são eficazes, porque se elas não estão sofrendo, se elas não estão alcançando o público, é preciso inovar.
Necessidade emergencial. Qual foi a necessidade que nós achamos que precisa? Intensificar o monitoramento. Isso é, precisa de dar cursos, é preciso incentivar a população, é preciso incentivar os gestores, é preciso ter incentivo para que para que aconteça o home care. É preciso capacitar os gestores. Os gestores não estão preparados, muitas vezes nem sabem que a política pública existe, ela já está em vigor há 2 anos. E muitas vezes eles não sabem que a política pública existe. Nós entramos também em contato com algumas outras prefeituras e as pessoas não sabem, na Secretaria de Saúde, nos informar se existe ou não o programa. Então, nós aprendemos que, na própria Prefeitura de Anápolis, não são todas as pessoas dentro da Secretaria Municipal de Saúde que sabem que existe o programa. As pessoas olharam para a gente e falaram assim, não, esse programa não existe. É necessário fazer ajustes de conduta para cumprirem prazos, para efetivo. Porque se o programa é bom, se ele funciona, se ele é capaz de diminuir as demandas que tem no hospital, por que não implantar? Então, é preciso estipular metas. A judicialização. Na nossa faculdade, nós temos uma ajuda para todas as pessoas que não têm condição. Então, quando essas pessoas nos procuram e contam o nosso caso, infelizmente, por mais que a gente saiba que não é a melhor forma de resolver o problema, nós encaminhamos para a judicialização, porque sabemos que é o único jeito que vai conseguir, infelizmente, na nossa cidade. Se não houver uma judicialização, não consegue o atendimento em casa, o atendimento domiciliar. E é preciso fazer novas diretrizes. O governo federal precisa fazer novas diretrizes para que o programa funcione. Muito obrigada. Convidamos a senhora Carolina Ângelo Montoli para falar sobre o tema Saúde e Democracia, uma análise dos limites da banalidade do mal, em Hannah Arendt e Agamben, na releitura do conceito de direitos humanos em políticas públicas. Bom, boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de estar cumprimentando a banca diretora, né, e agradecimentos infinitos aí pela apresentação deste trabalho. Essa pesquisa surgiu através de uma proposição, foi realizada por mim, pela professora Carla também, de um questionamento em um tripé específico da Seguridade Social, que é a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. Então, nessa apresentação, nós vamos nos ater, basicamente, à estrutura da saúde, perante o artigo 196 da nossa Constituição da República, em um fator que nos é muito aclamado, que é a razão de ser desse mínimo existencial e da alocação de recursos específicos de acordo com a estipulação do nosso federalismo. Dentre esse aspecto, a proposição, né, do objetivo dessa pesquisa foi justamente não de trabalhar a judicialização da saúde, que é um tema atualmente muito profícuo entre os operadores do direito, entre os gestores públicos e entre os administradores públicos também. E principalmente o questionamento, né? O que é a questão da judicialização da saúde? Mas o nosso artigo ele não visa tratar desse tema, mas sim de uma estrutura que nós, enquanto pesquisadoras, enquanto professoras, sentimos bastante falta, que é o estudo que varia entre a saúde e a democracia. Nós temos, no nosso país, uma grande confusão no que seja, né, e já escutamos hoje a palestra muito bem proferida pelo professor, sobre o que é o Estado democrático de direito. Então, quando nós tratamos a democracia, nós pensamos, geralmente, no modelo participativo, mas nos olvidamos de um modelo deliberativo. E deliberar significa ponderar. Ponderar é discutir, é propor razões e busca de soluções efetivas. Porque em um modelo participativo, a alocação é de votar e ser votado. Mas em um modelo democrático,
como é o caso do nosso Estado, o Estado Brasil, significa a tratabilidade de espaços de ponderação e discussão. E quando nós trabalhamos com espaço de ponderação e discussão, nós vamos trabalhar com a proposta específica da Hannah Arendt e de Giorgio Agamben, que trabalha a questão da evolução do ser humano e justamente na estrutura desse ser humano, nesses espaços que Habermas chama de agir comunicativo, de espaços do agir comunicativo em modelos democráticos. Então, hoje, a nossa Constituição da República, em seu artigo 96, ele carrega em si a tratabilidade do que seja a saúde e como que esse modelo de saúde ele deve ser utilizado pelo administrador público e pelo gestor público. Então, a alocação de discussões de políticas públicas de saúde fica atualmente centrada em centro e polos específicos. E, geralmente, nós temos ausência de discussões de estruturas de base nesses espaços nos quais a nossa própria Constituição nos cede para as discussões específicas de saúde pública. E quando nós pensamos em saúde pública, nós vamos trabalhar não somente a questão de medicamento, não somente a questão de hospitais, não somente a questão dos médicos, mas, basicamente, o que as nossas políticas públicas atualmente estão sendo elaboradas e pensadas em relação à tratabilidade de saúde. E isso é muito importante porque o item saúde é um viés da segurança pública. E é uma situação muito preocupante, atualmente, não somente a nível de segurança pública, mas a nível de alocação de recursos e da grande problemática que nós enfrentamos aí em um modelo democrático brasileiro. Por que nós enfrentamos essa problemática nesse modelo democrático brasileiro? Porque nós estamos tratando uma questão de federalismo. E esse federalismo, a alocação de recurso, não é um modelo centrípeto, como é o modelo norte-americano, mas sim um modelo centrífugo. E isso nos traz uma grande dificuldade de pensarmos políticas públicas específicas em relação à saúde. Então, hoje, a tratabilidade, voltando lá para o tema da judicialização da saúde, ela encontra um fator muito importante. Por que realmente esse cidadão brasileiro, por que realmente a alocação dessa política pública ela deve carregar em si uma tratabilidade de recurso a uma outra esfera, que é a esfera do Poder Judiciário? Essa estrutura, Hannah Arendt assim bem o traduz, assim como Giorgio Agamben, em relação à estrutura do ser humano. Quando ela aloca a questão da condição humana e a questão própria do homem enquanto ser humano político e político por natureza, ela retrata justamente que a ausência dessa comunicação, que a ausência dessa participação política, ela retrata, ela traz e ela coloca na ausência desses espaços públicos de deliberação um corte efetivo na participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas e políticas públicas da saúde. Então, agora eu vou passar para os senhores como é que isso se transformou aqui na nossa releitura. Então, os objetivos específicos desse trabalho foi esmiuçar a narrativa elaborada pelos bioeticistas em torno do seu campo de atuação. Nessa parte, nós fizemos um recorte do biopoder e da biopolítica, apresentar os elementos sustentadores da polêmica sobre o lugar da técnica e da ciência no século XX e indicar como essa polêmica associou a memória das guerras e do Holocausto. Essa estrutura que nós colocamos efetivamente nesse artigo foi justamente o que nós enfrentamos na questão da história, do discurso e da memória. E nós passamos há muito pouco tempo por questões que nós possamos discutir o que significa esse resgate da memória, porque nós não vivemos nesse país um Estado totalitário. Nós tivemos um Estado ditatorial, mas não um Estado totalitário. E o que vai diferenciar esse Estado totalitário de um Estado ditatorial? Basicamente, o totalitarismo ele vige a eficiência do terror.
Nós não vivenciamos essa estrutura de um modelo de redemocratização aqui no nosso país. Por isso que nós mantivemos aí o século XX, que foi um momento de transformação e reinvenção democrática. Mas esse momento de transformação e esse momento de reinvenção democrática parou em um modelo participativo. E hoje nós olvidamos da cessão desses espaços, espaços esses que são garantidos através de uma democracia deliberativa e decisionística também. Vincular as transformações operadas em nível mundial à lógica proveniente do ambiente nacional, que procurou mesclar-se à defesa de direitos humanos supranacionais. Então, hoje, não se pode falar mais na estrutura de direitos humanos de maneira isolada. O termo correto é direito internacional dos direitos humanos. Ora, como a nossa própria Constituição da República assim aduz no seu artigo 196, a existência desse modelo federado, dessa democracia federativa, deliberativa, decisionística, com mínimo existencial. A tratabilidade de um mínimo existencial nos remonta ao quê? A própria ineficácia e ineficiência de políticas públicas específicas e políticas públicas específicas que priorizem o atual conceito de direitos humanos, que é direito internacional dos direitos humanos. Por isso que nós colocamos regulamentar políticas públicas no Brasil, a partir da incorporação de reflexões sobre bioética e biopoder. Bioética, biodireito e, basicamente, biopoder, que é a tratabilidade da linguagem específica que Giorgio Agamben muito bem assim retraz. Justificativa. A bioética apresenta-se como um conjunto de valores humanos e sociais que, a exemplo do sucesso econômico da empreitada norte-americana, está sendo fornecido como modelo às nações ocidentais e limitado a elas. Eles se apresentam como valores inquestionáveis, justos e adequados ao progresso geral da humanidade, espalhando-se por todo o mundo ocidental e sendo incorporados não só ao senso comum, mas ao próprio discurso acadêmico. Legitimados a partir da memória do Holocausto, Estado totalitário. Hannah Arendt, né? Eles visam transpor as fronteiras nacionais e pôr em xeque antigas soberanias. Apenas conseguem mobilizar atitudes e efetivar-se com a prática política, o agir comunicativo. Nessa parte, nós não trabalhamos muito Habermas, mas aqui caberia a tratabilidade da ação comunicativa, do agir comunicativo habermasiano. No entanto, quando se articulam com as políticas públicas e com as legislações nacionais, essa tratabilidade de políticas públicas e legislações nacionais é justamente essa questão da bioética, biopoder e biopolítica. Então, nós temos efetivamente a alocação de políticas públicas na saúde, mas com entrave normativo específico. Então, dessa tratabilidade da proposta de ações comunicativas, tratabilidade específica de políticas públicas, nós temos um entrave normativo, um entrave legal. Então, caminhando aí para o final, que o meu tempo já está esgotado, a metodologia, nós trabalhamos aí com o campo exploratório e o nosso referencial teórico. Eichmann, em Jerusalém, da Hannah Arendt, Banalidade do Mal, que ela vai trabalhar o que seja esse mal radical, essa estrutura do mal radical, que apareceu no totalitarismo. Então, assim, nós não temos essa estrutura, não tivemos essa estrutura aqui no Brasil. Transcende os limites do que foi definido por Kant como mal radical. Aí nós temos a alocação dos imperativos categóricos kantianos, pois se trata de uma nova espécie de agir humano, uma forma de violência que vai além dos limites da própria solidariedade do pecado humano, de um mal absoluto, porque não se pode ser atribuído a motivos humanamente compreensíveis. Passando bem rapidamente, Giorgio Agamben, Homo Sacer, o poder soberano é a vida nua, e o estado de exceção. Agamben descobre que a distinção humanista entre o homem e o animal vem de uma máquina antropológica, e vê nessa máquina uma estrutura que já, desde sempre, pressupõe o humano a partir da linguagem, situando um estado de exceção em que a decisão sobre a humanidade e a inumanidade do vivente,
que ele vai retratar como a vida nua, permanece numa zona de indistinção em permanente reconstrução. O problema do mal não reside apenas na maldade de um governante, mas uma estrutura intelectiva e política que faça com que o caráter do humano tenha que depender dessa máquina antropológica, determinando por jogar no Estado o poder de dizer sobre a vida e a morte. Aqui já entra uma outra discussão em relação à tratabilidade, por exemplo, da alocação de medicamentos. Por que eu, ser humano, preciso ter um mínimo existencial, sendo que, nesse modelo democrático, em se tratando do tripé de seguridade social, quer seja previdência social, que é contributivo, saúde não contributivo e assistência social, eu preciso pensar que eu, ser humano, preciso ter e possuir apenas um mínimo existencial frente à estrutura de políticas internacionais e nacionais que visem atualmente a definição do direito internacional dos direitos humanos. Muito obrigada. Sabemos que a academia é o local ideal para se discutir e propor novos modelos de gestão, em especial, e aqueles voltados para o aprimoramento da saúde pública. Assim, agradeço e parabenizo os autores dos trabalhos científicos aqui apresentados, louvando os esforços desprendidos no sentido de buscar caminhos para a melhoria do sistema da saúde nacional. Muito obrigada. O cerimonialista teve que sair. Eu quero convidá-los para o lançamento do livro Dicionário de Políticas Públicas, que irá acontecer agora no espaço do Mercado Central. E entrega do... é para mim. Eles disseram que não ia ter brinde. Tá, muito obrigada. Agradeço a presença de todos e vamos ao lançamento do livro. Para mim foi a grande luz que aconteceu no meu entendimento. Senhoras e senhores, boa tarde. Dando início à conferência Combate à Corrupção e Eficiência das Políticas Públicas, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Luciano Nunes Santos, e o excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, professor Hélio Saul Mileski. Para conduzir os trabalhos, passamos a palavra ao presidente da mesa, conselheiro Luciano Nunes Santos.